Oi, gêmeos! Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo no qual vocês vão então saber o que o tarô reserva para esse primeiro trimestre de vocês aqui no ano de 2026. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, a participar. Lembrando que essa é uma energia coletiva, não vai ressoar com todos, tá? Vamos ver o que o signo de Gêmeos precisa saber sobre esse primeiro trimestre de 2026, janeiro, fevereiro e março. Peço a permissão da espiritualidade que habita em mim a entrar ao campo de todo libriano que esteja aqui, libriano, a todo geminiano que esteja aqui presente. Signo de Gêmeos. Alguém de vocês podem estar lidando com o signo de Libra ou ter o signo de Libra também forte no mapa. O que Gêmeos precisa saber nesse primeiro trimestre, tarô? Signo de Gêmeos precisa saber. Gêmeos, primeiro trimestre de 2026. Bora lá. Gêmeos, 4 de espadas. Ok. O que mais? Rei de copas. O que mais? Gêmeos. A Imperatriz. Essa carta é linda. Mais, primeiro trimestre de Gêmeos. Gêmeos. A Morte. Gêmeos. Nove de espadas. Que mais? 5 de paus. Foram muitos aqui, vou aceitar só os 5 de paus. O que mais que Gêmeos precisa saber? Pajem de paus. O que mais? Mais uma. A força. Dois de ouros. E o fundo do deck, o julgamento. Gêmeos. Esse primeiro trimestre, ele vai exigir de vocês um pouco mais de descanso, tá? De descanso emocional. É como se Gêmeos precisasse, nesse primeiro trimestre, equilibrar a sua emoção, equilibrar a sua vida emocional, equilibrar, por exemplo, os seus sentimentos em relação à sua família, às pessoas que o rodeiam, tá? Porque existe aqui no campo de vocês uma certa, vamos dizer assim, reflexão, tá? Uma certa superação, tá? Em relação a alguém no seu campo imaturo, alguém que trouxe para você problemas
emocionais. É como se no ano de 2025 Gêmeos tivesse lidado com pessoas imaturas ou pessoas que foram extremamente radicais na sua maneira de ver, foram pessoas que foram extremamente abusivas com Gêmeos, tá? Ou aqui a gente pode estar falando de grupo de pessoas ou uma pessoa em específico, tá, Gêmeos? Vai adaptando ao seu caso. Que exigiu de você realmente observar que essa carga não te competia, esse peso não era sobre você, era sobre essa pessoa. E você inicia o ano de 2026 observando que você não pode carregar fardos que não são seus, fardos que são de pessoas. Se elas são imaturas, se elas são impulsivas, se elas são pessoas que metem os pés pelas mãos, isso fala sobre elas e você não vai, ou sobre ela, né, ou ele, você não vai carregar esse peso mais. E você escolhe e opta aqui muito, Gêmeos, por cuidar de si mesmo, por olhar para você, sobre se nutrir, se cuidar. Eu vejo muitas geminianas aqui que querem ser mães, entrando numa nova fase da vida, com a possibilidade de maternar, tá? Só que isso vai exigir de vocês realmente muita força, muito autocuidado, né? Muito equilíbrio, tá? Para outros, eu vejo vocês entrando numa fase em que vocês estão querendo construir um patrimônio, querendo cuidar da vida de vocês, tanto espiritual quanto financeira, mas isso vai exigir de vocês um equilíbrio, tá? Vai exigir de vocês que vocês, à medida do possível, que se doam, que vocês exigem, que vocês possam exigir essa moeda de troca também, tá, Gêmeos? E alguns aqui eu vejo tendo a oportunidade de ter os seus pedidos atendidos, realizados, muito porque vocês vieram de um período em que vocês precisaram realmente lutar muito para conquistar o espaço, para conquistar as coisas que vocês possuem, tá? Vocês tiveram que enfrentar muitos leões, vamos dizer assim, e vocês estarão entrando num período de renovação, muito pela carta da morte aqui. E essa renovação, ela surge muito no campo material, com equilíbrio, aí vocês se sentindo um pouco mais estáveis, tá? Muitos aqui começando um novo projeto, começando um novo trabalho, né? Outros aqui mesmo que já estão em um trabalho por um tempo, se sentindo um pouco mais realizados, mais felizes com o que fazem, tá? Esse primeiro trimestre para vocês vai ser um trimestre em que vocês realmente devem cuidar de si, olhar para vocês com carinho, com autocuidado, com amor, tá? Ter a força de olhar aquelas situações do passado que tendem a querer retornar no seu caminho nesse primeiro trimestre, que são aquelas pessoas birrentas, manipuladoras, que querem realmente fazer que você seja o culpado de tudo, né? Que você olhe para essa situação e não sinta mais o peso dela, tá? Esse primeiro trimestre te convida a não olhar mais o que é dos outros como uma obrigatoriedade sua, Gêmeos. Agora você tem que viver a sua fase, a sua vida, né? Olhar para você
cuidar de você, descansar, tá? Agora é hora, quando eu falo descansar, é realmente se autocuidar, se observar como merecedor de autocuidado, de amor, de carinho, de dignidade, ok? Vamos ver mais o que o Tarô dos Videntes da Luz podem trazer para você. Gêmeos, primeiro trimestre de 2026. 7 de copas. As de copas. Então, e fundo do deck, a carta da morte e do renascimento novamente. Então aqui é como se Gêmeos saísse de um período de enganação, de dúvida, né? Sai daquele período que todo mundo acha que você era ingênuo, que poderiam te manipular, te fazer de palhaço, vamos dizer assim, Gêmeos. E você entra então num período de renovação, de renascimento, deixando morrer aquilo que te fazia mal, que não te fazia bem, que era uma energia manipuladora, uma energia pesada. Essa energia vai embora, tá? E você inicia muito bem esse primeiro trimestre, olhando para os seus sentimentos, valorizando os seus sentimentos, valorizando quem você é. Vai estar muito propício também para quem quer iniciar novos relacionamentos, tá? Quer iniciar projetos em que você vai precisar usar o seu coração para fazer. Se você tem um chamado de trabalhar com algo que você gosta há muito tempo e você deixava de lado, esse é o momento, esse é o trimestre que você tem que começar esse projeto, que você tem que iniciar. Esse primeiro trimestre é um trimestre em que você, Gêmeos, deve iniciar as coisas pelo seu coração, pela sua vontade. Ouve a sua intuição, ouve seu coração, observe as coisas que vêm no seu caminho. É hora de deixar morrer aquilo que precisa morrer e é hora de deixar iniciar aquilo que precisa iniciar, ok? Essa foi a leitura para vocês, Gêmeos. Espero que vocês fiquem bem. Se fez sentido para você, curte, compartilhe, guarde para mais para frente ouvir de novo. E espero ver vocês aqui de novo no próximo vídeo. Um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.